Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 7 de maio, nós vamos meditar de Esdra, do capítulo 8 ao capítulo 10, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. As listas dos que voltaram com Esdra. Então, estamos falando do retorno do exílio babilônico, isso mesmo. E nós podemos ver, né, falamos nos devocionais anteriores, que foi dado uma ordem, que aquele que quisesse voltar, poderia voltar, né? E Esdra estava focado naquilo que ele iria fazer, no comissionamento que ele tinha recebido. São estes os cabeças das casas, com as suas genealogias, que subiram comigo da Babilônia, do reinado de Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Tamar, Daniel; e dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secaías, dos filhos de Paós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Baate-Moabe, filho de Zeraías, foram 200 homens. Dos filhos de Secanias, filho de Jaaziel, foram 300 homens. Dos filhos de Adim, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zedabias, filho de Micael, 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, com ele 70 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, foram 28 homens. Dos filhos de Azigade, Joanã, filho de Acatã, com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, que foram os últimos a chegar, seus nomes eram Geifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 70 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com ele 70 homens. Então, estamos aqui todos eles documentados, né? E aí, Esdra manda buscar também levitas. Ajuntei perto do rio, que corre para Avava, onde ficamos acampados 3 dias, passando a revista no povo, e o sacerdote, não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã e Jaribe, né? Fez uma comitiva de homens que eram sábios, e enviou-os a Ido, chefe de Cassifia. E lhe dei expressamente a palavra que deveria dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Cassifia, para que eles trouxessem ministros para a casa do nosso Senhor, do nosso Deus. Trouxeram, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, dos filhos de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, e com seus filhos e irmãos 18. Trouxeram também Asabias, e com ele Jeaías, filho de Merari, e com eles os seus irmãos e os seus filhos, totalizando 20. E assim ele vai fazer a mesma contagem, né, de cada um. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus e para lhe pedir uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei
exército e cavaleiro, para que defendesse a gente dos inimigos no caminho. Portanto, já lhe havia dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Olha que testemunho lindo, não é? Pois é. Então, separei 12 dos principais, isto é, Seraías, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhe a prata, o ouro, os utensílios, que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, o qual ofereceram o rei e os seus conselheiros, seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei na mão 650 talentos de prata. E em objetos de prata, 100 talentos. Da além, 100 talentos de ouro. E aí, foi dado a ele. Disse-lhe, pois, vós sois santos ao Senhor. Santos são estes objetos, como também a prata, o ouro, a oferta voluntária ao Senhor, Deus dos nossos pais. Vigiai e guardai, até que peseis na frente dos príncipes, dos sacerdotes e dos levitas, e dos cabeças de Israel, das famílias, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes, os levitas, o peso da prata, o ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. E aí partiram do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de ir para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam cilada pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, tudo que eles tinham trazido ali e que estava sobre a responsabilidade dos levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registraram. Olha o portal da transparência aqui, É lindo ver isso. Os exilados que vieram dos cativos, do cativeiro, ofereceram holocausto a Deus. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, oferta pelo pecado, 12 bodes em holocausto ao Senhor. Então deram a ordem ao rei e aos seus sápatras e ao governador deste lado do Eufrates, e esses ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. E aí a oração de confissão de Esdra, olha só. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, heteus, fariseus, jebuseus, amonitas, moabitas e dos egípcios e dos amorreus. Era povo demais contaminando aqui, Pois tomaram as suas filhas, seus filhos, misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes magistrados foram os primeiros a fazer essa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça, da barba e me assentei atônito. Então juntaram-se a mim todos os que tremiam da palavra de Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros, porém eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado, e pus de joelho e estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso, envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque a nossa iniquidade se multiplicaram. Sobre a nossa cabeça, a nossa culpa cresceu até os céus, desde os dias em que os nossos pais até hoje estamos em grande culpa. Por causa da nossa iniquidade, fomos entregues
a nós, os nossos reis, nosso sacerdote, nas mãos dos reis de outras terras, sujeito à espada, cativeiro. Olha só o que ele está relembrando, né? Deve ter sido muito dolorido isso para Esdra. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos estabilidade no seu santo lugar e para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver e para levantar a casa do nosso Deus, e para restaurar as ruínas, para reparar esses muros de segurança de Judá e de Jerusalém. Agora, Deus, que diremos depois de tudo isso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas. A terra em que entrais para possuir é terra imunda pela imundícia do seu povo, pela abominação e a corrupção que encheram a extremidade. Por isso, não dareis às vossas filhas, os vossos filhos, nem tomareis os seus filhos e as suas filhas. Jamais procurareis a paz e o bem desse povo, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e deixei por herança aos filhos para sempre. Olha só, né? Que coisa interessante. Isso Deus tinha determinado através de Moisés. Êxodo 34:11 fala sobre isso. Deuteronômio 7, Deus tinha sido incisivo em relação a isso, né? Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e das nossas grandes culpas, vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos destes estes restante que escapou. E aí ele fala no final, né? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Enquanto Esdra orava, fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa do Senhor, ajuntou-se a ele Israel, muito grande congregação de homens e mulheres e de criança, pois o povo chorava um grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdra: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos e de outras terras. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, faça-se cumprir a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é da tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, levita e todo Israel de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. E Esdras retirou-se de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joana, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. E aí fez-se o pregão por todo Judá e Jerusalém, e todos os que vieram do exílio que deveria se ajuntar em Jerusalém. E se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões,
todos os seus bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exilado. Então todo homem de Judá, de Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa dessas coisas e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhe disse: vós transgredis, casando com mulher estrangeira, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus dos vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Olha só, né? E vai ser exatamente, ora, que nossos príncipes decidiram por toda a congregação e que venha a eles em tempo determinado todos os que em nossa cidade casaram-se com mulher estrangeira. E com estes, os anciões de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira de Deus por estas coisas. E aí nós vamos ver que assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeça de família, segundo a casa dos seus pais, que se assentaram no dia 1º do 10º mês para inquirir estas coisas. E concluíram no dia 1º do 1º mês a respeito de todos os homens que se casaram com mulheres estrangeiras, né? E aí, com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela culpa. Que triste tudo isso, né? Todos estes, né? E aí ele vai trazer uma lista gigante, né? Uma lista grande de homens. E aí ele finaliza o livro de Esdras no capítulo 10, versículo 44, dizendo: todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos filhos, os quais tinham filhos dessas mulheres. Amanhã nós iniciaremos o livro de Neemias. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E queremos aprender com este povo, Senhor, que mais vale ser obediente a Ti. Muito obrigada, Senhor, por nos ensinar através das Tuas Escrituras. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.